escreveu João, capítulo 19, versículo 17 ao de número 37. João, capítulo 19, do 17 ao número de 37. Amém? Quando o Senhor diz assim: levaram então Jesus, e ele, carregando a própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico é chamado Gólgota. E ali o crucificaram juntamente com outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos ordenou também que se colocassem um letreiro sobre Jesus, sobre a cruz, com essa inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram a inscrição, porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a inscrição estava em hebraico, latim e grego. Então os principais sacerdotes dos judeus pediram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas o que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi. E tendo crucificado Jesus, os soldados pegaram as suas roupas e os repartiram em 4 partes, uma para cada soldado. Pegaram também a túnica, que não tinha costura, uma só peça do alto a baixo. Por isso disseram uns aos outros: não o rasguemos, mas tiremos sortes, para ver quem será, para que se cumpra a escritura que diz: repartiram entre si a minha roupa e tiraram sortes. E assim faziam os soldados. Em pé junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã de sua mãe, e a mulher de Clopas, chamada Maria, e Maria Madalena. Vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, aí está o teu filho. Então disse ao discípulo: aí está a tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo manteve-a sob os seus cuidados. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprissem as escrituras, disse: estou com sede. E havia ali uma vasilha cheia de vinagre, e então puseram uma esponja ensopada de vinagre num ramo de isopo, e ergueram até a boca de Jesus. E havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação, e para que os corpos não ficassem na cruz no dia de sábado, pois aquele sábado era especial, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e que eles fossem retirados dali. Então os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, com que com ele foram crucificados. Mas chegando Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança, e logo saíram águas, sangue e água. E aquele que viu isso, e quem dá testemunho, e a sua testemunho é verdadeiro, ele sabe que diz a verdade, para que também possam crer. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Também diz a Escritura em outro lugar: olharão para aquele a quem transpassaram. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua presença, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a cumprir o Teu querer em nós, a fazer o Teu querer, a realizar aquilo, Senhor, que Tu queres, Senhor, para cada um de nós. Fala, Senhor, aos nossos corações, porque aqui estamos, Senhor, para declarar a Tua santidade, exaltar o Teu santo nome e para Te ouvir falar conosco. Por isso, Senhor, te pedimos, Senhor,
Fala conosco neste lugar. Usa, Senhor, a minha vida por misericórdia do teu santo nome. Não porque eu mereço, não porque eu sou alguém, mas porque o Senhor tem misericórdia e fala ao teu respeito. Fala, Senhor, conosco, que eu diminua para que tu cresça, que eu suba para que tu apareça, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja engrandecido, que o Senhor seja proclamado neste lugar para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, estamos diante da crucificação do Senhor. Quarta-feira passada vimos quando Jesus estava sendo condenado. Jesus estava diante de Pilatos. Jesus estava e foi espancado, foi chicoteado. Jesus foi agredido. Pilatos levou Jesus diante da multidão, demonstrando Cristo Jesus e dizendo que ele não via nele pecado algum, mas a multidão, chamada pelos fariseus, enchidas pelos fariseus, dizia: crucificam, crucificam. Então Pilatos envia Cristo Jesus à crucificação. O texto a qual acabamos de ler vai nos dizer assim, no versículo 17: levaram então Jesus, e ele, carregando a própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico é chamado de Gólgota. Levaram então Jesus. Jesus carregou a sua própria cruz. A crucificação era algo que era realizado à vista de todo o povo. As pessoas, eles percorriam um caminho com a cruz diante das pessoas, e todas as pessoas viam ele carregando a própria cruz, assim demonstrando a sua humilhação, demonstrando a humilhação de ser crucificado. Pois bem sabemos que lá em Deuteronômio vai dizer que aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. O povo e Jesus leva e carrega a sua própria cruz. Jesus carrega a própria cruz, não como algumas imagens vão mostrar Jesus carregando a cruz inteira, mas a cruz que Jesus carregou foi a madeira superior da cruz, onde ele seria preso em seus braços. Aquela madeira ele carregou perante a estrada até o lugar chamado Caveira, em hebraico chamado Gólgota. Jesus carrega a sua própria cruz. Interessante é que a palavra de Deus vai dizer que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. A sua cabeça, ele não tinha nada, mas a sua cruz fizeram com que ele carregasse. E ali crucificaram juntamente com os outros 2 homens, um de cada lado dele. Interessante é que os outros evangelhos vão dizer a respeito daqueles que estão ao lado de Jesus Cristo. João não faz questão de dizer a respeito daqueles que estavam. João não faz questão de dizer que carregaram, que Jesus não conseguia suportar o peso da cruz e outra pessoa o carregou em seu lugar. João não faz questão de dizer outras coisas, porque João queria demonstrar, e desde o início do evangelho de João, ele está demonstrando que Jesus é o Filho de Deus, e ele morreu na cruz do Calvário para me salvar e para te salvar e me redimir do meu e do seu pecado. Por isso João não faz questão de dizer a respeito de A ou de B, não faz questão de dizer a respeito de ninguém. O seu evangelho é a respeito da pessoa de Jesus Cristo, e é ele que ele fala do início ao fim. Não tem ninguém a ser exaltado, não tem ninguém a ser engrandecido, a não ser o nome de Jesus Cristo. Vamos ver mais na frente que ele não faz questão de dizer nem o nome de Maria, ele diz a mãe de Jesus. Ele está aqui demonstrando Cristo Jesus. O Evangelho está demonstrando o sacrifício de Jesus. O Evangelho de João está demonstrando que Jesus, sendo Deus, esvaziou de toda a sua glória, tomou a postura de servo e foi fiel até a morte e morte de cruz. Por isso João está nos demonstrando e ele está dizendo as coisas que aconteceram. João não está querendo pintar algo para dizer e comover aqueles que vão ouvir essa mensagem. João não quer mostrar a comoção das pessoas, ele quer que as pessoas reconheçam que Jesus é o Filho de Deus. Por isso João está dizendo que foram crucificados juntamente com ele outros 2 homens, um
em cada lado dele. 19. Pilatos ordenou também que se colocasse um letreiro sobre a cruz, com essas inscrições: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Era comum na crucificação o preso carregar sobre o seu peito algo que dizia o porquê ele estava sendo crucificado. Ele carregou não só a cruz, mas ele também carregou aquela placa dizendo o porquê ele foi crucificado. Era comum na crucificação as pessoas olharem para aquela placa e ler o porquê aquela pessoa estava sendo crucificada. E aquilo que estava escrito na placa ali era o julgamento daquela pessoa que o julgou, dizendo que ele estava sendo crucificado por causa daquilo. E aqui Pilatos ordena também que se coloque um letreiro sobre a cruz com essas inscrições: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram a inscrição porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a inscrição estava em hebraico, latim e grego. Interessante que o texto vai nos mostrar que Jesus foi crucificado próximo à cidade. Se fosse dentro da cidade, eles iam demonstrar dentro da cidade, mas aqui ele está dizendo próximo à cidade. Então não era dentro da cidade, era próximo à cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Lembra quando João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna? Foi escrito em hebraico para todo judeu entender, foi escrito em latim para todos aqueles trabalhadores que estão no palácio entendessem, e foi escrito em grego para que todos os estrangeiros entendessem o que estava escrito, assim se cumprindo que Jesus morreu por todo o mundo. Sem querer, mas realizou e demonstrou que Jesus não estava naquela cruz somente pelos judeus, mas também por todo aquele que crê, por todo o mundo. E por isso estava escrito em hebraico, latim e grego. A crucificação não era apenas uma pena de morte para aquele que estava sendo crucificado, mas a crucificação era um exemplo para todos aqueles, para não fazer aquilo, para não serem crucificados. Ela era usada como uma penalidade, mas também como uma demonstração de que se você fizer tal coisa, você também será crucificado. Se você fizer isso ou aquilo, você também será crucificado. E por isso a morte de cruz também servia como exemplo para aquelas pessoas. 21. Então, os principais sacerdotes dos judeus pediram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas o que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Os principais sacerdotes chegam até Pilatos e dizem: não escreva isso, o Rei dos Judeus. Escreva o que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Eles queriam dizer: é humilhante demais para nós dizer que nós já estamos debaixo do jugo de Roma e o nosso rei está sendo crucificado. Por isso eles queriam que escrevessem que nós não estamos dizendo que ele é o nosso rei, mas ele assim o disse. E Pilatos respondeu: o que escrevi. Pilatos disse: eu não posso mais voltar atrás na minha decisão. A minha sentença foi essa e acabou. Não tem mais o que dizer, não tem como mais voltar atrás. E tendo crucificado Jesus, os soldados pegaram as suas roupas e as repartiram em 4 partes. Uma para cada soldado. Pegaram também a túnica que não tinha costura, uma só peça, de alto a baixo.
Pegaram as suas roupas e repartiram, mas a sua túnica não tinha uma costura, nem de alto a baixo, não tinha costura nenhuma. Então eles pegam e não rasgam, e decidem testar a sorte para alguém ficar com ela, pois parece ser uma roupa assim, valiosa, ou como Êxodo vai dizer a respeito da roupa utilizada pelos sacerdotes que não tinha costura. E assim, eles rasgam as suas vestes, mas a sua túnica, eles por isso disseram uns aos outros, 24, não a rasguemos, mas tiremos sorte para ver de quem será, para que se cumpra a escritura que diz: repartiram entre si a minha roupa e tiraram sorte. Salmos 22 vai nos falar a respeito desse texto a qual nós estamos lendo. Salmo de Davi, capítulo 22, vai nos anunciar e dizer a respeito de o que fala sobre isso. Deus meu. Em outros evangelhos nós vamos ver Jesus dizendo isso: Deus meu, por que me desamparaste? Porque estás longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor. Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves, também de noite, mas não encontro sossego. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, e tu os livraste. Clamaram a ti e foram salvos, confiaram em ti e não se decepcionaram. Mas eu sou um verme e não um homem, alvo de zombaria dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, mexem os lábios e balançam a cabeça, dizendo: ele confiou no Senhor, que ele o livre e o salve, pois ele quer o seu bem. Não é isso que o povo estava dizendo sobre Jesus quando ele estava na cruz? Uns zombavam e diziam: salvou tantos e está aí. Se for o Senhor mesmo, desce daí. Se for Deus mesmo, desce daí. Mas foste tu quem me tirou do ventre e me sustentou, quando eu ainda estava nos seios da minha mãe. A ti fui entregue desde o meu nascimento. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te distanciei de mim, pois a angústia está perto e ninguém pode me acudir. Muitos touros me cercam, fortes touros de base me rodeiam. Abrem a boca contra mim como um leão que despedaça e ruge. Com águas me derramei e todos os meus ossos se deslocaram. Meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro, e a língua grudou-se no céu da boca. Tu me lançaste no pó da morte. Pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cercam, perfurando-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me olham, ficam e me observam. Repartiram entre si minhas roupas e tiram sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te distancieis de mim. Minha força, apressa-te em socorrer. Amém. Por isso, o apóstolo, o evangelista Lucas, está dizendo, João está dizendo sobre a crucificação de Jesus, sobre o que estava escrito, a qual Davi escreve a respeito de Cristo Jesus,
a respeito do que o Messias iria passar da crucificação, a respeito, porque sabemos que Davi não morreu dessa forma, Davi não passou por essas coisas, pode estar com o seu coração contrito, quebrantado, mas ele não passou por essas transgressões. E ele está dizendo a respeito do Messias, de Cristo Jesus. E repartiram entre si a minha roupa e tiraram sorte, e assim fizeram os soldados. E em pé junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, a mulher de Clopas, chamada Maria, e Maria Madalena. Estava diante, perto de Jesus, ali da cruz, sua mãe, a irmã de sua mãe, e a mulher de Clopas, chamada Maria, e Maria Madalena. Esta mulher chamada Maria, mulher de Clopas, é a primeira vez e única que ela é falada na Bíblia, anunciada na Bíblia. Mas elas estavam ali, junto com Cristo Jesus. E vendo ali sua mãe, e ao lado dela, o discípulo a quem ele amava. Aqui, esse discípulo a quem Jesus amava é João. Ele fala diversas vezes em seu evangelho sobre isso, sobre o discípulo que Jesus amava. Não para dizer que ele era o melhor, ele era aquele a qual o preferido. Não, ele estava dizendo e demonstrando que ele estava do lado de Jesus em todos os momentos. Ele era o discípulo a qual Jesus amava, para demonstrar que a sua palavra, que ele escreve no Evangelho de João, não é mentira. Ele estava lá em todos os momentos, ele estava ali junto com Jesus em todo o seu sofrimento, em toda a sua alegria, em todos os seus ensinamentos, em toda a sua vida. Jesus estava do lado, João estava do lado de Jesus. E por isso ele vai dizer, e vendo ali a sua mãe ao lado do discípulo a quem ele amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, eis, aí está o teu filho, apontando, demonstrando para João. E então disse ao discípulo: aí está a tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo manteve-a sob os seus cuidados. Jesus aqui, na morte de cruz, crucificado, se preocupa não consigo, mas se preocupa com os outros. Jesus, em todo momento, realizou a sua obra na cruz do Calvário, não pensando em si, mas pensando em mim e pensando em ti. Jesus realiza a sua obra salvífica e salvadora, pensando na minha e na sua vida. Por isso, Jesus ali naquele momento diz à sua mãe: eis aí o seu filho, e diz a João: eis aí a sua mãe, dizendo assim: João, cuide dela como a sua própria mãe. E João vai dizer que ele o manteve sob os seus cuidados. Talvez Jesus disse a João para ele cuidar de Maria, pois seus irmãos não criam nele. Os irmãos de Jesus, lá em Mateus, vai dizer a respeito dos seus irmãos não criam em Jesus como Messias. E talvez Jesus queria que João cuidasse dela, porque ele era um cristão em Cristo Jesus, ele cria no Messias, assim como nós vamos ver em Atos, acerca dos 120 que oravam, e Maria estava ali juntamente com eles orando. Talvez Jesus disse a João para que ele cuide de Maria por causa disso, para ela estar no lugar onde é pregado o Evangelho e a palavra do Senhor. Talvez também ele diga para João cuidar de Maria, porque ele sabia que João seria o discípulo que ia morrer de velhice, não ia morrer como os seus irmãos morreram, os discípulos morreram, ia morrer de velhice. Talvez ele disse a João também para cuidar de Maria, porque sabia de todas as coisas que iriam acontecer. E depois de sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse: estou com sede. E havendo ali um vasilhame cheio de vinagre, então puseram uma esponja, ensopou de vinagre num ramo de isopo e ergueram até a boca de Jesus. Interessante
desse texto é que existem muitas pregações a respeito disso, onde as pessoas vão dizer: de maldade deram vinagre para Jesus, não, fizeram aquilo para que ele não sentisse dor. Nos outros evangelhos vai dizer que oferecem vinagre com mirra para que ele não sinta dor, mas ele recusou, não aceitou. E aqui nesse caso, esse vinagre aqui que vai dizer, os soldados eles iam para a crucificação e ficavam ali junto à crucificação, ficavam ali junto, esperando todos os crucificados morrer, e assim, ali debaixo do sol, chuva, do que tivesse, eles estavam ali. Então eles tinham uma bebida que não era um vinho, mas sim um vinho tão diluído que virava tipo um vinagre, onde ali eles usavam para saciar a sua sede. E foi essa bebida que eles oferecem a Cristo Jesus, que eles dão a Cristo Jesus. Alguém ali, nesse momento, parece sentir uma compaixão e fez algo de bom. Ele sente sede, e alguém foi e molhou com a esponja e deu-lhe de beber, porque isso não era algo a ser feito. Rapaz, a pessoa estava sendo crucificada, está sendo condenada, e ela fala: estou com sede. Prevenceu, mas alguém ali, em compaixão, molhou a esponja e deu para que ele pudesse beber. Então, e havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. A obra salvadora estava consumada. A obra salvífica estava consumada. Jesus está dizendo: eu paguei o preço pelos perdidos da casa de meu Pai. Eu paguei o preço por todos. Eu paguei o preço. Está consumado. Jesus diz na cruz do Calvário: está consumado, ou está acabado, querendo dizer, não tem mais nada a ser feito. Mas vivemos um mundo onde as pessoas vão dizer que precisamos fazer algo para ser salvo, precisamos fazer algo para viver uma vida e ter a salvação. Paulo vai dizer a Gálatas 3, vamos lá para mim, para que a gente possa ler rapidinho. Gálatas 3, Paulo vai dizer sobre essa ideia, sobre a ideia das obras salvíficas, que muitos pregam e dizem ser verdadeiro. Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E só isso que quero saber de vós, pois pelas obras da lei que recebestes o Espírito, ou pela fé naquilo que ouvistes? Sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vós aperfeiçoando pela carne? Será que sofrestes tanto por nada? Se é que isso foi por nada? Aquele que vos dá o Espírito é que realiza milagres entre vós. Será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Deste modo, os da fé são abençoados, juntamente com Abraão, homem que creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não pertence
na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Amém. Só aí, por enquanto, se você quiser, você continua lendo em casa, ele vai dizer isso até o final, sobre a justificação pela fé. O justo viverá pela fé. Tá bom, pastor, mas Tiago vai dizer que me mostra a sua fé sem obras, eu mostrarei a minha obra sem fé. Sem fé, eu não posso ter fé sem obras, e também a fé sem obras é morta, e a obra sem fé também é morta. Claro, é verdade, porque se você tem fé, você precisa demonstrar que você tem fé. Como você vai dizer, eu possuo fé e não demonstra isso? Você precisa demonstrar a fé que você tem em Cristo Jesus, em Jesus Salvador na sua vida. Como você demonstra? Através das suas obras. Através da obra você está demonstrando, eu creio em Cristo Jesus, Ele mudou a minha vida, Ele me salvou, e eu preciso viver de igual modo, Ele me chama para viver, e por isso a fé sem obras é morta. Você pode dizer, eu amo Cristo Jesus, eu vivo Cristo Jesus, mas a sua vida não condiz com aquilo que você diz, a sua fé é morta. Você diz, eu amo Cristo Jesus, eu vivo Cristo Jesus, e você vive uma vida de igual modo à palavra de Deus, você vive uma vida verdadeira em Cristo Jesus. Mas você não será salvo pelas obras, você será salvo pela fé em Cristo Jesus. Mas você precisa demonstrar. A obra, ela é para os salvos em Cristo Jesus, não para aqueles que querem ser salvos, mas para os salvos em Cristo Jesus. Pois uma vez transformado por Cristo Jesus, eu preciso demonstrar que Cristo mudou a minha vida. Uma vez salvo em Cristo Jesus, eu preciso demonstrar, Senhor, mudou a minha vida, e eu agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso, a fé sem obras é morta. Não, porque se tua boca confessares e você praticar, você está demonstrando realmente que Cristo vive em você. Mas se você fala algo com a sua boca, mas o seu coração está longe disso, você está que nem os fariseus. Você está que nem aqueles como sepulcro caiado, por fora branquinho, bonitinho, mas por dentro encontra-se em podridão. Por isso, a fé sem obras ela é morta. É necessário demonstrar que verdadeiramente você crê em Cristo Jesus, que verdadeiramente Cristo mudou a sua vida, e verdadeiramente o Senhor te salvou e mudou o seu viver. E havendo provado o vinagre, Jesus disse, está consumado, está acabado. Então Jesus ali cumpre a obra da salvação. Não tem mais nada que eu e você podemos fazer para que continue fazendo a obra da salvação. Ela está cumprida. Jesus cumpriu na cruz do Calvário, e nada que eu e você possamos fazer possa nos dar acesso a isso, a não ser o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ele próprio entregou o seu Espírito. O próprio Jesus se entregou. E era o dia da preparação. E para que os corpos não ficassem na cruz no dia de sábado, pois aquele sábado era especial, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e que eles fossem retirados dali. Por que quebraram as pernas dos crucificados? A crucificação, eles ficavam ali com os braços abertos, os pés presos no madeiro, e eles ali, eles se erguiam para poder respirar, por causa que as mãos ficavam estendidas. Tá vendo? Quando eu levanto a mão aqui, eu até começo a falar mais, com a voz mais, porque fica difícil para a respiração. E Jesus, ele estava nessa posição, e todos os crucificados estavam nessa posição. Então, para ele respirar, ele precisava se inclinar para poder respirar, porque ali doía. Então, as suas pernas eram quebradas do corpo para que eles ali se sufocassem e morressem, e não tinham como mais se levantar para respirar. Então, o interessante é que era o dia da preparação, porque o sábado era especial. O sábado era o sábado de Páscoa, era o sábado no qual as pessoas comemoravam ao Senhor tirar o povo do Egito. O sábado era especial, então eles decidiram quebrar logo as pernas, matar logo eles, para que a gente amanhã possa louvar a Deus. Olha que maravilha! Olha que legal! Não, vamos matar logo esses aí, tira eles daí
aí que amanhã é dia de louvar a Deus. É isso que ele está dizendo aqui. E era o dia da preparação. E para que os corpos não ficassem na cruz no dia de sábado, pois aquele sábado era especial, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e que eles fossem retirados dali. Não, porque a crucificação ela era um processo onde a pessoa ficava ali pendurada e ali ela ficava dias e horas até que morresse, até que não conseguisse mais ter força para levantar e respirar e morresse. Mas os judeus disseram: vamos acelerar isso, mata logo eles, que amanhã é um dia especial, a gente precisa louvar o nosso Deus. Vamos acabar logo com eles e amanhã vai ser um dia especial para nós. Nós vamos louvar a Deus. Crucificaram o próprio Deus e estavam querendo louvar a Deus. Mas chegando a Jesus, então os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas chegando a Jesus, viram que já estava morto e não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aqui não tem nada, porque muitas pessoas vão dizer: porque saiu sangue e água, porque o sangue é a Eucaristia, a água é a água do batismo. Não, e ali está demonstrando. Não tem nada disso, nada. É um milagre. Nada disso. A ciência, se você perguntar ao médico, o médico vai dizer, a ciência vai dizer que isso é normal. A pessoa quando morre, quando acontece alguma coisa, sai junto mesmo com sangue e água, não tem isso. Ali, João escreveu isso para demonstrar que, para quebrar isso que os outros iam dizer: não, porque Jesus estava dormindo, não, seus batimentos cardíacos caíram, não, ali ele não morreu verdadeiramente. Aí João está demonstrando que ele morreu verdadeiramente, porque não tinha como ele estar vivo, saindo sangue e água do seu corpo. Não tinha como. Então João está demonstrando: não, Jesus realmente morreu na cruz do Calvário. Ele não estava vivo, ele não dormia, não, ele não abaixou os seus batimentos cardíacos e ele depois viveu normal, não. Ele realmente morreu, ele realmente estava morto. Até porque se Jesus ali tivesse dormido ou tivesse fingindo, quando ele recebesse uma lançada no lado, ele iria gritar, né? Eu pelo menos gritaria. Então João está demonstrando realmente que ele morreu, demonstrando que realmente Cristo Jesus estava morto. Contudo, lança 35. E aquele que viu isso é quem dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também possas crer. João está dizendo: aquele que diz tudo isso, o seu testemunho é verdadeiro. Ele viu, ele estava lá, não é mentira, ele é de verdade, ele estava lá, ele viu tudo isso, para que você também, verdadeiramente, para que você também possa crer. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Também diz a Escritura em outro lugar: olharão para aquele a quem transpassaram. Jesus veio cumprir a Escritura de Deus. Ele não foi pego de surpresa, ele não foi crucificado porque decidiram assim. Ele mesmo desceu dos altos céus e decidiu pagar o preço por mim e por você. Jesus não foi pego de surpresa, Jesus não foi morto porque os judeus assim quiseram. Jesus foi morto porque ele queria cumprir a vontade do Pai, para que se cumprisse a palavra de Deus. Por isso que Jesus se entregou, por isso que Jesus morreu no meu e no seu lugar, por isso que Jesus realizou essa obra salvífica e completa na cruz do Calvário, por mim e por você. Por isso, querido irmão, se você está aqui nesta noite e ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus,
ainda não entregou o seu caminho ao Senhor e deixou com que Ele guiasse a sua vida, o seu barco, guiasse a sua caminhada, assim o faça. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, pois Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para te dar vida e te dar vida em abundância. Jesus se entregou. Ele não foi para a cruz do Calvário enganado. Ele sabia de tudo que ele iria passar, de tudo que ele iria padecer, por amor de mim e por amor de você. Por isso, que possamos verdadeiramente glorificar e exaltar esse Deus que nos deu a vida abundante e nos deu a salvação para morar com Ele eternamente. E se você está aqui nesta noite e não tem certeza da sua salvação, se você está aqui nessa noite e acha que ainda não é salvo, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A obra do Senhor é completa na cruz do Calvário. A obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário é completa e ela te dá a salvação em Cristo Jesus. Creia no Senhor teu Deus e seja salvo tu e a tua casa. Amém. Poderoso Deus,